E aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um vídeo e hoje eu queria falar sobre o retorno de Henrique Avancini às competições. O nosso maior atleta, né, da história do mountain bike brasileiro está de volta numa nova modalidade agora, está indo bem e eu queria falar sobre esse assunto com vocês hoje. Bora lá! Muito bem, gente. Henrique Avancini dispensa apresentações, né? Como mencionei, ele é o maior atleta, né, da história do mountain bike brasileiro. Henrique Avancini foi bicampeão mundial de XCM, né? Henrique Avancini foi 23 vezes campeão brasileiro, né, de mountain bike, sendo que 14, né, dessas vitórias foram já na elite, então ele compete desde muito novo e também, né, chegou a alcançar 5 títulos de Copa do Mundo. E Avancini havia se aposentado no ano de 2023, estava recente isso daí, e nós fomos pegos de surpresa, né, alguns dias atrás, pelo seu retorno, né, às competições. Henrique Avancini é aquele cara que gosta de ir fazendo as suas coisas quietinho mesmo, sem fazer alarde, e quando chega com a notícia, ele chega de vez, né, com as suas notícias. Avancini estava se dedicando à gestão do seu time, né? Ele tem um time que é dedicado aí à formação de novos ciclistas, né, das novas gerações do mountain bike brasileiro. E Henrique Avancini também tem uma loja em Petrópolis, onde ele não só tem ali o seu comércio, mas ele tem palestras, eventos que fortalecem, né, a cultura do ciclismo e mountain bike aqui no Brasil. No entanto, né, há alguns dias, Henrique Avancini ele trouxe a notícia de que ele estaria competindo, né, nessa temporada pela equipe de fábrica da Factor, né? A Factor é uma marca britânica que tem umas bicicletas assim lindas, né, em diversas modalidades. É uma marca que está presente aí em diversos circuitos mundiais, né? Para você ter noção, hoje, né, depois de aposentado também, o Chris Froome, que foi multicampeão aí do ciclismo de estrada, ele atua como embaixador, né, da marca. E o time da Factor, né, o time da fábrica, né, dessa marca de bicicletas, ele não é um time World Tour, né, não é um time como a gente mais facilmente entende aqui no bom português de Série A, mas ele é um time da UCI Continental, que fica sediado na Eslovênia, né? Mas não por isso significa que Avancini ele não esteja no meio onde ele tem muitos desafios, porque qual que é a diferença de uma World Tour para uma UCI Continental? Normalmente, né, a UCI Continental essas equipes são equipes que vão atuar mais, como o nome já diz, nos seus continentes mesmo, e é como é que eu posso dizer, um degrau de acesso para as equipes World Tour. E em algum momento, né, essas equipes elas podem ir como convidadas, essas equipes do CIU Continental podem ir como convidadas para grandes voltas, né, para grandes provas. E essas equipes são responsáveis por fortalecer a cultura do ciclismo de estrada nos seus países e nos seus continentes. Então, são equipes que também têm bastante prestígio, equipes que têm um alto nível, né, de competição. E Henrique Avancini, com 35 anos de idade, ele nas primeiras provas ele já deixou muito evidente o potencial que ele ainda tem de competir em altíssimo nível num pelotão onde, sei lá, 90-95% tem uma idade inferior a ele, porque a gente sabe que no ciclismo de estrada, né, a galera começa muito nova, com 21 anos de idade, já está competindo assim no profissional. E obviamente o ciclismo, a gente sabe que os atletas eles têm uma vida, né, de competição, uma vida curta, né? Mas se você for olhar os resultados de Avancini nas primeiras provas, na primeira prova com mais de 150 ciclistas, uma prova de um dia, né, Avancini chegou na 29ª colocação. Então é um baita de um feito para um cara que estava parado aí há 500 dias, né, como ele mesmo relatou. E na segunda prova ele já foi subindo um pouco mais no ranking e ele chegou na 20ª, né, colocação na segunda prova. Depois disso, agora recentemente, ele teve uma prova por etapas de 4 dias
e ele fez top 10, né? Então pode perceber que o cara, mesmo com 35 anos de idade, está batendo forte. Inclusive nessa prova, né, por etapas, ele ganhou um título de rei da montanha, ou seja, aquele cara que sobe determinados trechos mais forte, né? Então, vendo algumas entrevistas do Henrique, a gente vê que o relato dele é que ele entende que ele não tem, digamos assim, uma vida útil muito longa ainda para explorar, né, as diversas possibilidades do ciclismo de estrada, mas é um cara que sempre vai procurar dar o seu melhor. Isso é uma lição muito grande, né, muito forte para nós. Então, Henrique Avancini, ele está nesse primeiro momento realmente competindo, né, ali com a sua equipe. Ele está deslocado, obviamente ele está lá na Europa, mas ele disse que vai voltar para o Brasil para passar uns 3 meses aqui fazendo os treinos, né, de fortalecimento, os treinos de base, treinos de longa duração, para depois voltar à competição. Acho que isso ele acaba conseguindo, né, continuar com as competições, né, e também cuidar um pouco dos projetos que ele tem aqui no Brasil, né? Então a gente fica muito feliz, a gente deseja toda a sorte do mundo aí para o nosso multicampeão e que ele consiga realmente escrever, né, o seu nome, né, nessa nova modalidade que ele decidiu encarar. E vale lembrar que não é porque o cara está com 35 anos de idade que ele não vai ter condições de competir em alto nível, né? Se você for um pouco mais próximo, né, das mídias do Avancini, se você acompanhar, você vai perceber que ele é um cara muito dedicado, é um cara que treina muito, é um cara que sempre esteve perseguindo aí a sua melhor forma, a sua melhor performance. E não posso deixar de lembrar também que o Alejandro Valverde, né, que foi aí um dos grandes ídolos, né, do ciclismo de estrada da Espanha, né, o ciclista espanhol, ele conquistou o seu título de campeão mundial já com 38 anos de idade. Então, nada é impossível, né, para aquele cara que é dedicado, independente da idade. A gente sabe que a prova, né, do campeonato mundial de ciclismo é uma prova de um dia, com mais de 250 km, e o cara foi lá no alto dos seus 38 anos de idade, bateu na cabeça de todo mundo e foi o campeão mundial. Então a gente tem, né, uma torcida muito grande, uma expectativa muito grande, né, nos resultados do Avancini, e a gente realmente percebe que ele tem potencial. Ele já mostrou agora, né, mesmo estando numa nova disciplina, mesmo estando no ciclismo de estrada, onde ele nunca competiu, de que ele realmente tem potencial para ainda competir em alto nível nessa nova fase da carreira dele, né? Ele estava aposentado, entre aspas, né, desaposentou para voltar a competir e está indo muito bem. A gente fica muito feliz com isso. Então é isso, minha gente. Vamos continuar aí na torcida pelo nosso ciclista Henrique Avancini, e se Deus quiser ele ainda vai trazer muita alegria para o ciclismo brasileiro. Valeu!